Ei, mas preste atenção, parece que o YouTube bugou ontem e eu tava até conversando com o Noob Raiz, que tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link na descrição aí, e parece que lá na Cronosfera deu esse problema também. O Cronosfera, eu acredito que vocês conhecem o canal deles lá, que é um canal grande aí de anime, enfim. Tem muita gente reclamando e eu vou repostar o vídeo de ontem, porque o vídeo tá muito bom e foi muito fraco. As visualizações foram muito fracas em comparação com as anteriores. Então, se você já viu, se você puder deixar o gostei aí e conferir o sino, eu agradeceria demais, porque o YouTube é um babaca! Vamos pro vídeo. Se você tem o sonho de trabalhar com desenhos ou mesmo tem a vontade de desenhar por lazer, mas acredita que não nasceu com o dom, saiba que ninguém nasceu, pois isso não existe. Existem aqueles que tentam melhorar e persistem. E fiquei muito feliz quando recebi a proposta de parceria com esse curso. Para quase todo artista, dom soa como uma ofensa e não elogio, pois isso indica que a pessoa nasceu sabendo fazer aquilo e não teve tanto esforço e trabalho para conquistar. E falo isso por experiência própria. Se você não sabe desenhar e não pode pagar uma escola cara, o método FanArt é a melhor opção. Aos interessados, acessem o link na descrição. Esse curso é reconhecido já em todo o Brasil e é só elogios. Funciona! No planeta supremo existe uma árvore sagrada. Quando cai um fruto dourado, logo nasce uma pessoa núcleo, um Kaioshin. Mas um dia um fruto dourado com muitas manchas pretas caiu. Não parecia ser nada demais. A pessoa núcleo nasceu, mas diferente dos outros de sua espécie, ele não compartilhava somente amor e gentileza, não. Esse tinha nojo extremo pelos mortais. Eles eram a escória. Quando um Kaioshin criava um planeta e logo o enchia de vida inteligente, para ele era como poluição. Ele começou a escrever livros. Nele tinham teorias e suas filosofias, teorias de técnicas místicas jamais vistas e algumas dos Kaioshins e dos Kaiores, como a mais poderosa dos senhores Kaios, a Genkidama. Ele escreveu inúmeros livros e depois começou a visitar o plano mortal e cometer assassinatos. Quando os outros começaram a desconfiar dele, ele se livrou dos livros, os mandou para o plano dos mortais. Mas era tarde, ele foi descoberto. O problema é que quanto mais podre é o fruto de um Kaioshin, mais maligno e mais poderoso ele é. Esse era muito podre. Ele matou quase todos os Kaios e Kaioshins, incluindo o que dividia a vida com o deus da destruição. E graças a isso, Hakaishin também foi morto. Aquela foi a primeira vez que um anjo recebeu ordens de lutar. Afinal, isso não era problema dos mortais. Era um deus que estava planejando assassinar os outros deuses e criar os universos à sua maneira. O anjo que o derrotou foi o Whis. Depois disso foi criado um mundo semelhante ao mundo dos anjos, o Makai. Agora todos os frutos que caem da árvore são cuidadosamente examinados pelos Kaios e Kaioshins mais experientes. Se no fruto for encontrado algum sinal de podridão, ele será descartado e jogado no mundo Makai. Anos se passaram e um pirata espacial encontrou um dos livros do Kaioshin. Toda a riqueza que ele saqueava e encontrada era levada para ser vendida em um planeta onde todos ou boa parte dos piratas se encontravam e se reuniam com os imperadores e reis. Era onde o dinheiro circulava, onde os poderosos compravam os produtos dos piratas. O rei do planeta Jate logo se interessou pelo livro, apesar de não entender uma só palavra do que estava escrito. Então ele encarregou um de seus servos, um intelectual, a tarefa de estudar e traduzir o livro. Depois de muito tempo de estudo, o homem começou a entender as palavras. Primeiro entendeu o ódio do Kaioshin sobre os humanos. O homem concordava com cada palavra. Ele vivia em um planeta governado por um rei opressor que julgava tudo de seu povo, sob o pretexto de ser representante de um tal deus Hat, e o povo ainda o adorava. Nas páginas seguintes haviam segredos de algumas habilidades. Para o homem, aquilo era magia. Seguindo as instruções, ele aprendeu várias habilidades, como voar, os segredos de sobreviver no espaço e muitas outras coisas. Tudo isso em segredo, claro. O nome desse homem era Litten. Quando ele se converteu em um mago poderoso, Litten destronou o rei e infectou todo o seu povo estúpido com um feitiço que os matou lentamente. Litten sentou no trono enquanto ouviu os gritos de dor daqueles que estavam à beira da morte. Esse foi o primeiro mago das trevas. Mais tarde, ele juntou mais 11 mortais que compartilhavam seus ideais. Eles lhe ensinou o básico, como voar, sobreviver sem oxigênio para poder andar livremente no espaço. Lhes ensinou o idioma do seu deus, o deus do livro, o deus que ele adorava. E no fim, ele separou 11 páginas e as arrancou
arrancou. Cada um dos novos magos ficou com uma folha, que foi distribuída aleatoriamente. Por que só uma? Litten não permitiria que eles se tornassem tão poderosos quanto ele. Entre esses magos nós tínhamos o mago Bibidi, que aprendeu principalmente o controle mental daqueles que são cruéis. Moro, que aprendeu a Genkidama, mas não a como a conhecemos. O Kaioshin havia descoberto o segredo da habilidade e a alterou. Essa Genkidama não precisa do consentimento dos mortais. Ela simplesmente toma suas energias, dos mortais e dos seres vivos não divinos. Um outro mago se chamava Malik. Ele aprendeu o poder das chamas escuras. Os outros são irrelevantes para essa história. A missão que todos receberam foi clara: derrubar os tiranos de seus respectivos planetas e exterminar os covardes e ignorantes. Malik voltou para Shahir, seu planeta. Em instantes ele fez o rei evaporar com o poder das chamas negras. Mas ao invés de obedecer a ordem de Litten, Malik assumiu o posto de rei do planeta. Para quem pensou que a opressão havia acabado, se enganou, pois só aumentou e piorou. Vários escravos morriam por dia. Aquele que se revoltasse era queimado em instantes. Um dia um escravo simplesmente sumiu. Seu nome era Bios. O deus da destruição desse universo havia morrido por causa das atitudes do Kaioshin maligno. Logo, a energia Hakai iria nascer em algum outro mortal. Quando ele foi encontrado, Whis lhe fez uma visita e lhe explicou do seu poder interior. Whis o ensinaria a controlar e despertar esse poder, mas em troca ele deveria se tornar o deus da destruição. Com o intuito de conseguir poder para livrar seu povo de reis loucos, ele aceita o preço. Treina por 2 anos até que enfim desperta a energia Hakai. Após fazer a conexão de vida com Kaioshin, se tornando imortal, Bios volta para seu planeta. O rei já estava morrendo junto com todos os habitantes. Litten, o líder dos magos das trevas, veio punir Malik por ter desobedecido a missão. Ele amaldiçoa todos do planeta que morrerão lentamente. Bios chegou tarde. Ele vai à procura de sua família, mas eles só conseguem gritar de dor. Whis diz que já é tarde demais, não tem como reverter essa magia. Se você se importa com eles, os destrua. Acabe com a dor deles. Os gritos dos habitantes ecoavam por todo o planeta. Então Bios fala Hakai. Em lágrimas ele apaga todo o seu povo e planeta da existência. Bios segue sem saber o que causou tudo aquilo. Ele desconhece a existência de Litten, que com certeza ainda está vivo. Essa fanfic foi criada por mim mesmo. Você pode considerá-la uma teoria, até porque ela se encaixa bem. E esses 12 magos é até bem interessante, mas não é a intenção. Pra mim é somente uma fanfic mesmo. Eu escrevi ela me baseando no fan mangá que eu trouxe ontem no canal. Recomendo muito ele porque ela é muito legal e obviamente não está igual. Não foi Ctrl-C, Ctrl-V. E não tem essa dos 12 magos também. E tá legal demais, eu recomendo que você vê lá e tem até as imagens lá, é legal pra caramba.